grande escritor bíblico, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 15, ele diz, o verso 5 e 6, ora o Deus de paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, nestes versos, ele está exatamente dizendo que os crentes, os fiéis, eles experimentam uma unidade de mente e de julgamento. Veja que Paulo está dizendo que o Deus de consolação, de paciência, vos conceda o mesmo sentir um para com os outros. Todos juntos, concordemente, glorifiquem a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele vai dizendo que ele roga a Deus para que todos falem a mesma coisa e que não haja entre os fiéis divisão de falar, divisão de pensar, que todos sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 1 Coríntios 1, verso 10. E ele diz mais, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede-vos do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. 2 Coríntios 13, verso 11. Perceba que o grande desejo de Deus, inspirando o apóstolo Paulo, ele diz, olha, vocês precisam de ter a mesma disposição mental, o mesmo parecer. Paulo está falando isso com relação às coisas espirituais, falando isso com relação às coisas eternas. Vocês devem ter concordância em relação às doutrinas, às coisas espirituais, o mesmo parecer, né? E isto vai fazer com que haja uma grande união, né? Uma união na igreja. A igreja de Deus deve revelar unidade de sentimento, unidade de pensamento, unidade de ação. Aí você pode estar perguntando, Daniel, mas isto significa que os membros devem possuir a mesma identidade de sentimento? O mesmo pensamento? Então, Daniel, quer dizer que os membros devem agir do mesmo jeito, pensar do mesmo jeito, ser bitolados, tudo igualzinhos? Porventura, a unidade, então, implica em uniformidade? Vamos discutir isso agora. A unidade bíblica, ela não implica em uniformidade. A própria metáfora utilizada na Bíblia para a igreja, que é a metáfora do corpo humano, demonstra que a igreja experimenta unidade mediante a diversidade. Você, meu querido ouvinte, meu querido irmão, sabe que o nosso corpo possui muitos órgãos, vários membros. Todos eles contribuem para o desempenho único ou desempenho ótimo do corpo. Todos estes órgãos e membros preenchem uma função vital, embora cada membro tenha tarefas diferentes. Nenhum dos membros do nosso corpo, exercendo funções diferentes, nenhum deles são inúteis. Não. Esse mesmo princípio, ele deve operar na igreja de Deus. Deus distribui os dons, cada um como lhe apraz, como Deus quer.
Deus distribui o dom individualmente. E quando ele distribui os dons, isso cria uma saudável diversidade que vai beneficiar toda a igreja. Nem todos os membros eles vão pensar da mesma forma. Nem todos os membros vão agir da mesma forma. Não vão desempenhar a mesma tarefa. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Todos, entretanto, funcionam sob a direção do mesmo Espírito, edificando a igreja com o melhor dos dons que Deus lhe concedeu. Para realizar essa missão, a igreja necessita de contribuição dos dons de todos. Juntos, então, provém o impulso evangelístico, o impulso da missão. O sucesso da igreja não depende de que todos os membros sejam a mesma coisa, façam o mesmo que os demais fazem. Pelo contrário, não é assim que a Bíblia está dizendo. E isto depende de que todos os membros executem as tarefas que Deus lhe atribuiu. Deus atribui tarefa a cada um, todos exercendo em ordem as tarefas que Deus lhe atribuiu. Não um puxando para lá, outro puxando para cá. Cada um tem a sua capacidade distinta, tem a sua velocidade de agir, de tarefas. Cada um tem uma missão diferenciada, mas agindo concordemente. Percebeu? Então, o nosso corpo é assim. Um membro é mais ágil do que o outro, um órgão é mais ágil. Veja bem que a mão direita tem uma agilidade diferente da mão esquerda. O pé direito tem uma agilidade diferenciada do pé esquerdo. Os dedos, que são 5 dedos cada mão, um dedo ele tem mais agilidade do que o outro. Não é mesmo? Um olho, às vezes ele tem diferença do outro. Quando a gente faz um exame de vista, a gente vê isso. Um precisa de um grau diferenciado do que o outro, muitas vezes, não é? E assim sucessivamente. Bem, mas todos estes membros, todos os nossos órgãos, eles agem concordemente para o bom funcionamento do organismo. A igreja é igualzinho, deste mesmo jeito. Membros diferentes, pensam diferentes, mas a missão de Deus é uma só. O propósito de Deus é um só. O propósito da missão é um só. Então, um membro não pode estar puxando para cá, outro para lá, um discute aqui, outro... Principalmente em relação às doutrinas, né? Questão das doutrinas. Se uma doutrina é crida aqui no Brasil de uma forma, lá na Argentina, lá no Paraguai, lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha, lá na França, no mundo inteiro, a doutrina ela é concorde, o mesmo pensar. Vamos dizer a respeito da volta de Jesus, uma doutrina, volta de Cristo. Para nós, os adventistas, a volta de Cristo é uma doutrina fundamental. É a base da missão, da mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No mundo inteiro, os adventistas creem da mesma forma. Um pensa assim, mas quando se junta a unidade de pensamento, há concordância a respeito da volta de Cristo. A respeito da alimentação, um pode pensar assim, outro assado, tudo bem, mas no mundo inteiro os adventistas creem que nós não devemos nos alimentar de alimentos imundos, no mundo inteiro. Um pode ter um pensamento um pouquinho diverso aqui, com uma discussão ali, tal, mas todos, concordemente, no mundo inteiro, cremos que o ser humano não deve se alimentar de alimentos imundos, porque o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo. Nós devemos pensar concordemente
A missão é uma só. O sucesso da igreja não depende de mim, depende de todos os membros. Cada um agindo, pensando, mas com concordância. Percebeu? Mas Deus, através de Jesus Cristo, Ele nos deixou outra ilustração. Interessante, que é a ilustração da videira e os ramos. Você pode encontrar isso lá em São João 15. Na natureza, a videira e os seus ramos provém uma boa ilustração de unidade na diversidade. Unidade na diversidade. E Jesus utilizou a metáfora da videira para ressaltar essa união dos fiéis com Ele. Os ramos, que somos nós, representando todos os fiéis, todos aqueles que creem, constitui a extensão da videira verdadeira que é Cristo. Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. A semelhança de cada ramo, a semelhança de cada folha, os cristãos individual difere dos demais. Um é diferente do outro. Se você pegar uma folha de videira, ali tem aquelas ranhuras, rasuras ou aqueles detalhezinhos, mas todas elas são diferentes. Você pega aqueles ramos, há semelhança, mas todos eles têm uma certa diferença. Mas existe ali uma unidade. Há uma diferença um do outro, mas há unidade. Unidade, porque todos vão ao mesmo tronco da videira, todos recebem a mesma nutrição, todos recebem a mesma seiva a partir do mesmo tronco, que é a videira, que é Cristo. Então, Jesus Cristo é o tronco. Nós somos os ramos, diferentes, mas vamos para o mesmo tronco, recebemos a mesma seiva. Unidade. É isto que Jesus está nos dizendo, a palavra de Deus. Os ramos da vinha estão individualmente separados. Os ramos geralmente não se fundem uns com os outros. Se cruzam, mas não se fundem uns com os outros. Ainda assim, cada ramo está em comunicação com os demais. Desde que todo ele se reúne no mesmo tronco básico, que é comum a todos, todos estão em comunicação um com os outros, não ligados os ramos uns aos outros, mas unidos. Percebeu? Eles recebem a nutrição da mesma fonte, assimilam as mesmas propriedades fornecedoras de vida. E dessa forma, a unidade cristã depende do enxerto dos membros em Cristo. Como assim, Daniel? Porque de Cristo provém o poder que vitaliza a vida cristã. Ele é a fonte do talento, do dom, do poder necessário para que a igreja cumpra a sua missão. Estar ligado a Cristo significa que nós vamos ser moldados segundo os gostos de Cristo, segundo os hábitos que Cristo vê que é mais saudável, o estilo de vida mais apropriado para o cristão, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Por intermédio dele, Cristo, todos os membros se vinculam uns aos outros, unindo-se na mesma missão, mas pensando com as suas mentes, mas todos tendo a mente de Cristo. E assim, os membros permanecem nele. Aí, quando os membros permanecem em Cristo, egoísmo é afastado. E vai se estabelecer uma unidade forte, uma unidade que habilita os membros para o desempenho da sua missão. Você imagine o quê?
Há membros que podem não estar enxertados em Cristo? Ah, meus irmãos, com certeza. Você sabe que às vezes o diabo leva pessoas para a igreja para trazer confusão na igreja, para trazer divergência, desunião. É por isso que às vezes há muita discordância, há briga, intrigas feias em igrejas, porque muitos membros não estão enxertados em Cristo. Às vezes não estão recebendo a mesma seiva, porque a mente dele busca nutrir-se daquilo que não é espiritual. Às vezes membros buscam nutrir-se de ideias que não é compartilhado pelo conceito daquela fé. Às vezes o membro, a igreja tem um conjunto de doutrina, mas aquele membro que não recebe a seiva adequada, ele começa a levar confusão, divergência. Não, essa doutrina não tinha que ser assim, tinha que ser assado. E começa a haver divergência e confusão. Mas não é isso que a Bíblia está nos ensinando, que Deus está nos ensinando. Lá em casa é da mesma coisa. Eu me casei com uma mulher que pensa diferente de mim, que tem ela tem o direito de pensar diferente, ela tem o direito de agir diferentemente, porque ela é mulher, foi criada em uma cultura com seus pais, eu fui criado com meus pais em outra cultura, mas quando nos unimos, deve haver o quê? Unidade. Todos os dois, discutindo, conversando, chegando a um consenso comum. É por isso que muitas famílias acabam em briga, intriga e separação. Por quê? Um puxa para cá, outro puxa para lá, não chegam a um acordo, não há concordância. Se Cristo não é a fonte, não é a seiva que nutre o casal, vai haver discordância e separação. E na igreja não é diferente. Se não houver concordância, o mesmo parecer, o mesmo entendimento da palavra de Deus, um pode saber um pouco mais do que o outro, isso está certo, um pode estudar mais do que o outro, ter mais capacidade de diálogo, de comunicação, né, de raciocínio, sem dúvida, mas o assunto chega no final com um só consenso. Percebeu? Assim, embora existam diferentes temperamentos no seio da igreja, todos trabalham sob a mesma cabeça, que é Cristo Jesus, o cabeça da igreja. Embora existam muitos dons, o Espírito é apenas um, o Espírito Santo. Ainda que os dons sejam diferentes, existem diferentes dons, mas a ação é harmoniosa. A roda gira harmoniosamente. O mesmo Deus é o que opera tudo em todos. Por isso, meus queridos, quando Deus nos chama para termos unidade na diversidade, é isso que Deus está dizendo, que a Bíblia está dizendo. Você pensa, eu penso, o outro pensa. Eu tenho um dom, você tem outro dom, o outro dom. Um tem uma capacidade, um tem uma visão, um tem uma ação mais ágil, menos ágil. Mas todos, meus queridos, são ativos pela graça de Deus. Deus é que age nele. E assim a missão vai crescendo com conformidade, em união. Então a diversidade dos dons, melhor, não implica, porém, em diversidade de crença. Percebeu? Nos últimos dias, a Igreja de Deus está composta por pessoas que compartilham a plataforma do Evangelho eterno. Suas vidas são caracterizadas pela observância dos mandamentos e a fé em Jesus. Juntos, estes fiéis proclamam ao mundo o convite da salvação
procedente de Deus. Percebeu? Unidade, diversidade. Americanos, italianos, espanhóis, brasileiros, argentinos, diversidade de pensamentos, de pessoas, mas todos unidos ao tronco, todos unidos à mesma cabeça, todos sendo caracterizado pelo mesmo Espírito, que proclamamos o Evangelho eterno, o Evangelho que proclama a salvação que procede de Deus. Então, a unidade é essencial em casa, na empresa, lá no trabalho, no órgão público. Em todos os lugares, a unidade ela é essencial. Mas especialmente na igreja, porque a igreja fala de salvação. Igreja proclama salvação. Salvação do pecado. Igreja busca salvar. Se a igreja não tem essa missão de salvar, ela não serve para servir. Sem ela, sem essa unidade, a igreja vai fracassar no desempenho da sua sagrada missão. Sem a unidade, a família vai fracassar. Sem a unidade, a empresa vai fracassar. Sem unidade, o mundo vive nessa loucura, esse tormento, porque não há unidade. Mas a igreja avança firme porque há unidade, porque ela está ligada à mesma seiva, ao mesmo tronco, à mesma cabeça. Então, num mundo caracterizado pelas dissensões, pelos conflitos, então o amor e a unidade manifestado pelos fiéis filhos de Deus, isto traz segurança à igreja, às famílias, ao mundo. Porque as pessoas percebem que eu gosto de unidade. Eu gosto de unidade. Então, as pessoas que percebem que nós somos alimentados por Cristo, a mesma seiva, percebem que eu tenho uma personalidade diferenciada. Os temperamentos, as disposições vão testemunhar em favor da salvação, testemunhar em favor da graça salvadora de Cristo. Se você vê um membro que faz uma coisa errada, que não está condizendo com os princípios da igreja, a gente diz, olha, a igreja é tal, olha aquilo ali, ó, é a igreja tal. Às vezes a gente não diz o nome da pessoa que está envergonhando, diz a igreja, ó, ele é da igreja tal. Mas se nós somos unidos concordemente na pessoa de Cristo, a igreja A ou B não vai sofrer esse tipo de acusação, porque os membros vivem concordemente. Então, a unidade ela vai prover evidências irrefutáveis da ligação dessa pessoa com o céu. A unidade vai prover evidências irrefutáveis das credenciais de um ser humano como discípulo de Cristo ou discípulo de Satanás. Então, a unidade prova o poder da palavra de Deus. Existe conflito entre os professos cristãos. Professos cristãos provocam muitos conflitos, provocam desgosto nos fiéis, na igreja. Isso tem sido um grande obstáculo para as pessoas não aceitarem a fé. Grande obstáculo, porque a briga, a dissensão, a divisão, a egoísmo, a ganância, a busca pelo eu, pelo humano, pela glória própria, isso traz desunidade. E isto é um instrumento do diabo para destruir a igreja, para que a igreja não cresça. Então, meus queridos,
A unidade é a maior evidência de que Jesus é o Salvador e eu e você somos o povo de Deus. A unidade é que vai mostrar isso. Deus deseja unidade em todos os aspectos. Se a minha igreja, se a sua igreja não está vivendo essa unidade, se a sua casa não está vivendo essa unidade, se a sua empresa, se uma instituição não vive unidade, a unidade nasceu no coração de Deus. Unidade na diversidade. É isso que eu quero dizer. Não vai dar certo. Então, falando de igreja, que igreja foi instituída por Deus para salvar. Então, uma igreja verdadeiramente unida aqui na terra, revela que os membros levam a sério a expectativa de viverem junto no céu. Como é que eu vou viver desunido aqui, brigando aqui, discordando aqui, puxando para lá, enquanto o objetivo da igreja é puxar para cá? Como que nós vamos viver unidos lá no céu? No céu não vai haver divergência, desunião. Não vai haver desunião. Então, em relação àqueles que vivem desta maneira, unidos na pessoa de Cristo, cumpre-se a Escritura. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Quão bom e agradável é que a família viva em união. Quão bom e agradável é que aqueles que trabalham na empresa vivam união, com o objetivo de fazer crescer a família, fazer crescer a empresa e, acima de tudo, como estamos falando de igreja, fazer crescer a igreja em unidade. Quão bom e agradável é termos o pastor unido com seus membros, né? O padre unido com seus membros, o sacerdote unido com seus membros, todos concordemente, professando a mesma fé, ligado à mesma videira, ligado à mesma cabeça. E Cristo é o cabeça, meus irmãos. Não é o pastor, não é o sacerdote, não é o padre. Cristo é o cabeça. E se nós estivermos ligados a Cristo, a liderança da igreja, que tem a função de administra pelas orientações divinas. Eles vão ser orientados pela palavra de Deus. A Bíblia diz assim, então tá. Então vamos cuidar da igreja assim. Não é um homem que vai dizer, vamos cuidar assim. O outro diz, não, assim é melhor. O outro diz, não, assim não dá certo, tem que ser assim. Vamos cobrar tantos por cento de dízimo. O outro, não, vamos cobrar 10%. O outro, 5%. Não, 6% de dízimo. Não, 7%. E vira aquela briga, aquela intriga. Ora, ninguém vai cobrar dízimo. Um exemplo que eu estou dando. Só um exemplo que eu estou dando. Uma doutrina X. Um puxa para lá e diz que é assim, outro puxa para cá e diz que é assado. Não, irmãos, concordemente. Porque Cristo é a cabeça. E ele deixou um manual. Um manual. O manual é a sua palavra. E quando vivemos concordemente, nós vamos olhar a palavra de Deus. Olha, aqui está assim. Aí eu aceito. O pastor aceita também. O membro aceita. O membro leigo aceita, o diácono, a diaconisa, o ancião, o pastor, os membros, e ali todos aqueles que exercem as atividades na igreja vão aceitar, porque é Cristo que disse, Ele que é o cabeça, Ele que deu o aval, Ele que deu a harmonia, a sintonia. Ele diz, se você seguir essas regras, vai ter sintonia. Cristo é o cabeça. Percebeu? Então, a sintonia, quando nós seguimos as orientações de Cristo, se você é ligado à mesma videira, recebemos a mesma seiva. O que é a seiva? É o alimento para a planta. Qual é a nossa seiva, meus queridos? É a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é a nossa seiva. Então, nós vamos olhar na palavra de Deus, o que ela está dizendo? Então, se ela está dizendo isso, é por aqui que vamos. Todos unidos, não só pensar, que é o pensar de Cristo. Nós não podemos mudar o pensar de Cristo. Ele é o cabeça.
Ele sabe o que é melhor. Ele foi que nos criou, ele foi que instituiu a igreja. Então, o que é melhor? Foi Deus que previu, porque ele sabe tudo. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Se ele é onisciente, ele sabe tudo. Por que que Deus diz assim e eu vou dizer assado? Unidade. Concorde em mente. Assim a igreja de Deus vai firme, avançando, pregando a salvação, salvando pessoas para o reino de Deus. Ouça a cabeça. Ela é que vai orientar. Cristo. Vamos receber o alimento direto da seiva, da fonte, do tronco? Vamos orar? Pai querido, obrigado. Porque o Senhor é o cabeça da igreja. É o nosso cabeça. O Senhor é o que nos alimenta através da tua palavra. Ó Pai, que haja unidade entre o teu povo. Que haja unidade na família. Que haja unidade nos empreendimentos, mesmo que sejam públicos, financeiros, que nós possamos aprender de Ti, ó Pai, a viver a unidade. Os céus é unidade. Mesmo que haja diversidade, nós queremos ouvir a Tua palavra, porque assim é melhor para o nosso crescimento. Abençoe nossos ouvintes, ó Pai. Toma cada um em Tuas mãos. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Meus queridos, desejo a todos um feliz sábado, um bom final de semana. Até o próximo, se assim Deus nos permitir. E até lá.